Caros camaradas, caros amigos, caros senhores jornalistas, é para mim uma honra ter-vos aqui presentes no dia em que me candidato pelo PCTP-MRVP à presidência da Câmara de Lisboa. Faço porque Lisboa é hoje uma capital absolutamente sequestrada, o que se deveu ao facto de, nos últimos 40 anos, em que geriram a Câmara Municipal de Lisboa, à vez sozinhos ou coligados, todos os partidos políticos que neste período governaram Portugal em São Bento, e que eles foram o PS, PSD, CDS, PCP, PPM e Bloco de Esquerda. E da mesma maneira que em São Bento todos eles lograram endividar o país e matar à fome o seu povo, também conseguiram, agora sentados nos cadeirões autárquicos da Praça do Município, liquidar a sua própria capital. Lisboa é hoje uma cidade desertificada que nas últimas 4 décadas tem vindo a perder cerca de 10 mil habitantes por ano, estando a sua população atualmente reduzida a metade da população que tinha até o 25 de abril de 1974. Em termos populacionais, Lisboa está a transformar-se num pequeno município, em vez de ser ultrapassado pelo de Sintra e já definitivamente ultrapassado pelo conjunto Porto, Vila Nova de Gaia. Nos dias de hoje, Lisboa manifestamente carece de massa humana. Critica não só para manter o lugar de capital, que efetivamente a mesma precisa de assumir no país, mas também e sobretudo para poder competir no seio da Europa pelo seu lugar de grande e próspera capital europeia. Acontece que, do mesmo passo que Lisboa aceleradamente se desertifica, acresce simultaneamente o número de fogos desabitados, que se estima ser já da ordem dos 200 mil na área do concelho. E nada de melhor poderia de ser inventado para despovoar definitivamente Lisboa do que a famigerada Lei das Rendas, acabada de aprovar pelo Governo de Traição Nacional, o Eio Portas. Em 40 anos de gestão autárquica dos partidos políticos do poder, Lisboa ficou a mais suja cidade do país e a mais porca de todas as cidades da Europa. Lisboa deixou de ser varrida, acumula lixo por toda a parte, nunca mais foi lavada e deixou definitivamente de saber o que é cal ou tinta para as paredes. Lisboa cheira mal, e perdoem-me a expressão, meus caros amigos, mas isto tem que ser dito com todas as palavras. Lisboa cheira a merda. E a verdade é que se tem vindo a tornar num verdadeiro nojo. E todavia, as taxas municipais de salubridade aumentaram todos os anos. E, portanto, a cidade de Lisboa é uma cidade que não existe uma única rua, um único prédio que não seja entregue às ratazanas, sem edifícios ameaçando ruína iminente, sem desvios de passeios e sem cortes de trânsito na previsão de desmoronamento. Por outro lado, Lisboa, na consequência da política que os diferentes partidos que integraram as suas sucessivas variações, viu-se transformada num parque público para automóveis, sendo que nenhuma criança, idoso, deficientes, grávidas possam hoje atravessar as suas ruas em segurança. E o que é mais grave é que uma das estatísticas mais trágicas revela hoje que 1/3 dos atropelamentos na capital ocorrem em passadeiras para peões. Fruto ainda da política do pato-bravismo e da prioridade do automóvel, Lisboa encontra-se cada vez mais desprovida de espaços verdes e de lazer. A capital do país vê a cada dia que passa desaparecerem os seus jardins e arrasadas as suas mais belas árvores, abatidas por pessoas sem qualificação, se
supostamente contratadas para as tratar, visto que a Câmara despediu os seus jardineiros e que era do melhor que existia, profissionais de excelência, e passou a atribuir as suas funções a empreiteiros externos sem qualquer competência na matéria. A par de tudo isto, a Câmara Municipal de Lisboa está transformada numa gigantesca máquina burocrática de opressão aos munícipes. Neste momento, a Câmara Municipal de Lisboa dispõe de 3 vezes mais trabalhadores do que tinha em 1974. Em janeiro de 2013, os postos de trabalho efetivamente ocupados, mais os que estão em mobilidade, ascendiam a 9.563, sendo que, significativamente, os advogados passaram de 2 para 26, a que acrescem outros 275 licenciados em Direito. Ora, meus caros, isto acontece precisamente porque a burocracia se tornou asfixiante e porque a Câmara vive essencialmente das receitas que obtém através do IMI, do IMT, mas também das taxas e multas aplicadas aos cidadãos. Passou a fazer parte do cotidiano da ação da Câmara a perseguição e a caça à multa a todo o pequeno vendedor ambulante e comerciante que lutam dia a dia pela sua sobrevivência. Mas, acima de tudo, Lisboa tornou-se numa cidade sequestrada em sequência de um plano diretor municipal da responsabilidade política essencialmente do Dr. Jorge Sampaio, que o criou, e também de todos os partidos que pela variação camarária têm passado e o têm aplicado, que mais não representou do que uma aliança entre o poder municipal e os patos bravos da construção civil e a especulação imobiliária, para além de ter liquidado a indústria e imposto que a cidade passasse a ser uma cidade de serviços, sabendo-se, ademais, que se torna impossível neste campo competir com outras capitais europeias. O que é que temos e precisamos de fazer para resgatar então a nossa capital? A primeira medida de fundo que se impõe tomar para resgatar Lisboa do sequestro a que se sujeitaram é de revogar o plano diretor municipal com vista a fazer regressar a indústria ao concelho de Lisboa, uma vez que sem indústria, sem classe operária, falta a mola propulsora do desenvolvimento das grandes cidades. Foi, aliás, em consequência da liquidação da indústria que Lisboa perdeu mesmo 50% do PIB a preços correntes e que aqui é produzido. Outra consequência da aplicação do PDM em vigor, a que também é necessário pôr termo, foi a de que a Câmara disponibilizou terrenos municipais que deveriam ter sido destinados a parques, jardins e centros de lazer e cultura para a progressão do cimento e da especulação imobiliária. E isto porque as receitas do município passaram a ser quase exclusivamente provenientes do IMI e do IMT. Outra coisa que realmente a capital precisa, uma nova política de transportes para a cidade. Relativamente aos transportes públicos, desde há muito que o PCT-PMRPP tem vindo a defender uma medida que o Dr. António Costa agora se lembrou de copiar e que é a municipalização das empresas de transportes públicos na cidade e um sistema integrado de transportes na área da região especial de Lisboa. Neste campo, têm que ser tomadas medidas no sentido de os custos dos transportes passarem a ser suportados pelo município, pelas entidades que beneficiam da rede de transportes, designadamente as universidades e as empresas, e pelos utentes, sendo que o valor suportado por estes utentes mensalmente nunca deverá ultrapassar 5% do salário mínimo nacional. E os transportes têm que ser suficientes
e a funcionar em horários que permitam não só a circulação dos lisboetas na sua cidade, como também o acesso dos cidadãos que pretendam vir da periferia para a cidade e regressar às suas casas. Lisboa deve tratar bem os seus vizinhos. Já no que concerne à circulação rodoviária na cidade, impõe-se de imediato a extinção da EML, porque é preciso, sem dúvida, restituir-se o espaço público aos cidadãos que foi sendo ocupado sucessivamente pelos automóveis. A par de uma rede de transportes públicos eficiente, cómoda, deverão ser introduzidas portagens nos acessos à cidade de Lisboa e construídos parques de estacionamento na periferia da cidade. No que respeita ao problema da habitação, torna-se necessário e urgente proceder a uma alteração profunda do regime do arrendamento urbano. A alteração é essa que estabeleça que as rendas não possam de todo ser aquelas que pretendem vir a ser aplicadas, mas que estabeleça que as áreas mais importantes da cidade sejam reservadas exclusivamente à habitação, impondo-se aos proprietários das casas devolutas um prazo máximo para as arrendarem e, caso não o façam, ser um município a tomar posse daquelas casas, assegurando o respectivo arrendamento a preços justos. A par disso, deve ser completada e urgentemente a recuperação dos bairros populares, sem que isso implique qualquer encargo acrescido para os inquilinos. Os senhores não sabem, mas eu digo-vos, porque existem fundos que nos vêm da União Europeia, a fundo perdido, precisamente para a recuperação dos bairros populares, que efetivamente implica que nenhum custo acrescido exista para os inquilinos, mas que atualmente, e apesar disso, quando há uma recuperação, é sempre acrescido o valor da renda. No que concerne ao Porto de Lisboa, há 4.000 anos, e foi precisamente em torno dele que a cidade cresceu e se desenvolveu. Impõe-se por isso que não só seja mantido, como recuperado. Atualmente, a instituição feudal, que é a administração do Porto de Lisboa, arroga ser dona das margens do rio, de Vila Franca de Xira até Cascais, e assim contribui, obviamente, para o não desenvolvimento da cidade. Deve, por isso, ser urgentemente substituída por uma nova direção dos municípios para a zona ribeirinha, que devolva o rio Tejo aos cidadãos e permita pôr de pé o grande porto atlântico internacional que necessitamos. Os contentores e os navios de transporte não devem ser retirados de Lisboa. Tal não significa que devam permanecer todos exatamente no local onde atualmente se encontram, pois podem e devem ser levados para um local onde causem o menor prejuízo à cidade de Lisboa e sirvam melhor o país e para toda a Europa, permitindo assim ao Porto de Lisboa ser a principal porta de entrada e de saída de mercadorias por via marítima de e para o continente europeu. O Porto de Lisboa deve também ser aproveitado na sua totalidade, sendo do mesmo retirados todos os benefícios possíveis para a cidade e para o país. Como tal, deve também ser um grande porto de navios de cruzeiro. Como é possível que Lisboa, que tem um porto com condições absolutamente magníficas, receba menos navios de cruzeiro por ano do que o Porto do Funchal, onde só cabem 6 navios de cada vez? Lisboa tem também de ser e continuar a manter o caminho de ferro pesado, vindo até ao centro da cidade, até como forma de precisamente rentabilizar ao máximo as estruturas portuárias e aeroportuárias. No que respeita ao aeroporto internacional, seria uma verdadeira desgraça que para a cidade e para o país, abandonar a construção de um aeroporto prevista para Alcochete. Esse aeroporto é fundamental para permitir a aterragem dos grandes aviões de longo curso e constituir uma grande placa giratória de tráfego aéreo de pessoas de e para a Europa. O
o aeroporto da Portela deve manter-se, ficando destinado, assim, a voos domésticos. A este propósito, não posso aqui deixar de fazer referência e de denunciar veementemente o negócio ruinoso para a cidade que António Costa realizou nas costas dos lisboetas ao vender os terrenos da zona do aeroporto da Portela ao Estado por metade do preço do mercado. Exigimos, por isso, a anulação daquele negócio e a realização de um referendo sobre essa questão. No que concerne aos espaços verdes de que tanto precisamos, para além de medidas urgentes e radicais para salvar os jardins e as árvores de Lisboa das arremetidas ao Zé que não faz falta e do seu exército de operadores de motosserras, Lisboa carece também de um novo jardim botânico. Continuamos a defender a necessidade da criação de uma região especial de Lisboa, coisa que o Dr. António Costa também agora se lembrou de copiar, embora envergonhadamente lhe deu outro nome. Região essa dotada de um governo autónomo que, de Torres Vedras a Setúbal, permita um tratamento integrado e eficaz de problemas como os do abastecimento de águas, tratamentos de lixo, transportes e habitação. Resgatar a capital é ainda fazer de Lisboa um órgão de poder do povo da autarquia, que nunca foi um órgão autárquico com um poder popular que exige a firmeza e sem receios do poder central, a autonomia municipal que é necessária para que Lisboa seja a grande capital europeia de progresso, de cultura, de desenvolvimento económico e de bem-estar de que o país tanto necessita e que nós temos direito. Lisboa não deve, não pode ter menos poderes que a região autónoma da Madeira ou dos Açores. E é por isso que reivindicamos também. Lisboa não pode ser mais um subdito do governo. Lisboa tem que ser um verdadeiro contrapoder que exige ao poder central não apenas os meios financeiros indispensáveis para executar o orçamento municipal, como também as alterações legislativas indispensáveis para exercer plenamente as suas competências. Meus caros amigos, após estes 40 anos de contínua degradação e de sucessivos sequestros, os cidadãos que vivem e trabalham em Lisboa estão hoje confrontados com o seguinte desafio. Ou escolhem a política que tem vindo a ser aplicada até aqui, de completa submissão aos diferentes governos, de expropriação do espaço público aos cidadãos e entrega do mesmo espaço público ao automóvel e aos fatos graves da construção civil, e então confesso-vos que Lisboa será, em definitivo, uma cidade completamente condenada a desaparecer. Ou então, meus caros amigos, escolhem a via da defesa da autonomia municipal, que exige ao Poder Central os meios financeiros indispensáveis e a alteração dos quadros legislativos que se impõem e que permitam fazer de Lisboa uma cidade repleta de vida, de atividade económica, de pessoas, de cultura e onde as pessoas possam efetivamente ter qualidade de vida. Por mim, aqui me apresento com a energia, convicção, com a alegria para resgatar uma capital que neste momento se encontra sequestrada por interesses antipopulares e para mostrar como queremos e podemos fazer com que esta situação seja alterada. Estou pronta para travar com todas as minhas forças este combate pelo progresso, pela cultura, pelo bem-estar. Conto agora com o vosso apoio para conseguirmos transformar Lisboa naquilo que a nossa querida e amada cidade realmente merece e pode ser: uma bela, avançada, progressiva capital europeia. Muito obrigada.